Antigo Testamento, Josué, capítulo 13, versículos de 1 a 33. Josué estava velho, avançado em anos, e o Senhor lhe disse: Tu estás velho, de muita idade, e resta ainda um grandíssimo espaço de terra a conquistar. Eis o que resta: todas as províncias dos filisteus, toda a terra dos gessureus, desde o Senhor, que corres defronte do Egito, até os limites de Acaron, ao norte, região considerada como Cananeia, os 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Azoto, o de Ascalon, o de Gate e o de Acaron, os heveus, ao meio-dia, toda a terra dos cananeus, e Mara dos sidônios, até a Feque e a fronteira dos amorreus, a terra dos gebalitas, e todo o Líbano, para o oriente, desde Baal-Gead ao pé do Monte Hermon até a entrada de Emate, todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até as águas de Mazerifote, todos os sidônios, eu os expulsarei diante dos israelitas. Reparte, pois, essa terra por sorte em herança a Israel, como prescrevi, e agora divide essa terra entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Os Rubenitas, os Gaditas e a outra metade da tribo de Manassés tinham recebido de Moisés sua parte além do Jordão ao oriente, assim como Moisés, servo do Senhor, lhes tinha marcado, desde Aroer, que está situada na margem da torrente do Arnon, e desde a cidade que está no meio do vale e toda a planície de Madaba, até Dibon, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom, até a fronteira dos amonitas, Galade, o território dos gessureus e dos macateus, toda a montanha do Hermon e todo o Bazã até Saleca, todo o reino de Og, em Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, último resto da descendência dos Refaíns. Moisés bateu-os e expulsou-os. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os gessureus, nem os macateus, e assim esses povos ficaram habitando até o dia de hoje entre nós. A tribo de Levi foi a única que não recebeu herança de Moisés, porque os sacrifícios oferecidos pelo fogo ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como ele lhes havia dito. Moisés havia, pois, dado aos Rubenitas a sua parte, segundo as suas famílias. Seu território partia de Aroer, situada na margem da torrente de Arnon, e da cidade que está no meio da torrente, e compreendia toda a planície junto de Madaba, Ezebom e todas as suas cidades na planície, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Sedimote, Mefate, Cariataim, Sabama, Sarat-Azar, na montanha do vale, Bet-Fegor, as encostas do Fasga, Bet-Gesemote, todas as cidades da planície, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, de Ezebom, que Moisés havia derrotado com os príncipes de Madian, Evi, Recém, Sur, Uri-Rebi, tributários de Seom naquela terra. Entre os que foram mortos pela espada dos israelitas figura também o divino Balaão, filho de Beor. O rio Jordão ficou sendo o limite do território dos Rubenitas. Tais são as cidades e aldeias que couberam aos Rubenitas, segundo suas famílias. Moisés deu também aos Gaditas uma parte segundo suas famílias. Seu território foi o seguinte: Jazer, todas as cidades de Galade, a metade da terra dos Amonitas até Aroer, defronte de Rabá, desde Ezebom até Ramot-Masfa e Bitonim, e desde Manaim até a fronteira de Idabir, e, no vale, Bet-Aran, Bet-Nenra, Sucote e Safom, restos do reino de Seom, rei de Ezebom, o Jordão e seu território até os confins do mar de Genezaré, além do Jordão, para o oriente. Tal foi, em cidades e em aldeias, a parte dos Gaditas segundo suas famílias. Moisés dera também a meia tribo de Manassés, aos seus filhos, segundo as suas famílias, a sua parte. O seu território compreendia Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 localidades. A metade de Galade, Astarote e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Tais são as partes que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, além do Jordão, para o oriente, defronte de Jericó. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, porque o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como ele lhes tinha dito.